Bem-vindos a este segundo módulo deste curso breve para jornalistas sobre perturbações mentais. Este segundo módulo vai ocupar-se das questões do estigma e também do impacto que a comunicação social tem na luta contra este estigma. E a agenda é a que podem ver neste slide. Portanto, estigma e impacto das práticas de informação sobre as populações. Aqui neste slide veem quais são as principais causas do estigma e quais as consequências sociais que esse estigma tem. Uma das principais causas do estigma é a sensação de diferença. É a sensação que nós temos que o outro tem um comportamento diferente daquele que nós estamos habituados, daquele que o senso comum nos dita como sendo o comportamento mais adequado para uma determinada situação, e essa sensação de diferença cria-nos algum tipo de estranheza e algum tipo de medo. É uma das consequências. Portanto, face a algo que nós entendemos como diferente, que nós sentimos como diferente, que nós vemos que foge do senso comum, reagimos com estranheza e com medo. Uma outra causa é o estereótipo que é criado em relação à figura do doente mental, tem como consequência social o preconceito em relação a essa mesma figura do doente mental. Este estereótipo, muitas vezes veiculado pela informação da comunicação social, é reforçado socialmente e cria-se uma espécie de ciclo de auto-reforço. E a própria organização sociopolítica de um país pode também levar à construção e à manutenção daquilo que nós designamos como estigma estrutural. Vejamos agora com mais pormenor este processo complexo de construção de um estigma para se perceber precisamente os diferentes passos e a forma como depois poderemos interferir em cada um desses. Aqui estão representados os vários estadios deste processo de construção do estigma, que vai desde a sugestão até a marginalização. Vejamos cada um deles com mais pormenor. A sugestão, tal como o nome indica, é um processo cognitivo-social que permite o reconhecimento de algo que uma determinada pessoa ostenta de diferente. Esta sugestão pode ser física ou observável, ou, por outro lado, ser um sintoma psiquiátrico ou um déficit nas aptidões sociais, ou seja, algo que não é visível ou que não é observável. Após o sujeito ter sido identificado como diferente, ou de certa forma caracterizado, o estereótipo é como que ativado interiormente no pensamento do sujeito que identifica o outro. E então é definido como estruturas de conhecimento que são adquiridas pela maioria dos membros de um grupo social. É assim que se define o estereótipo. No caso da doença mental, os estereótipos mais recorrentes são a violência, a perigosidade, a infantilidade ou até a comédia. Se estes estereótipos forem recorrentemente negativos, acabam por gerar o preconceito, que é o passo seguinte. Assim, o preconceito é o resultado de respostas cognitivas e afetivas ao estereótipo. Por sua vez, o preconceito vai gerar um julgamento desfavorável, formado sem razão objetiva, ou até funcionando como uma espécie de generalização precipitada. Como a opinião conduz à atitude, o preconceito conduz à discriminação, e é o passo seguinte. Ou seja, a discriminação é uma resposta comportamental às crenças e às emoções geradas pelo preconceito. A anulação ou o ato de evitar alguém é a principal forma de discriminação associada ao estigma. E através da anulação
Os grupos estigmatizados tornam-se, então, marginalizados. E este é, digamos assim, o processo em escalada que leva à construção do estigma e à marginalização dos grupos estigmatizados. Vejamos um exemplo. O João é diagnosticado com esquizofrenia. Alguns dos seus comportamentos, quando não está medicado, sugerem que algo se passa. É considerado doido ou maluquinho pelos seus pares, o que faz com que, achando que ele pode ser perigoso, estes o afastam do seu meio social. O João acaba por passar os seus dias praticamente sozinho, o que contribui isto para a sua desvalorização, não querendo, por conseguinte, continuar o tratamento, receando represálias das pessoas que o rodeiam. Portanto, vejam como este processo de estigmatização gera, ou, no doente, o próprio processo de auto-estigmatização. As principais áreas em que o estigma tem um maior impacto na vida destas pessoas são na falta de oportunidades de emprego, nas limitações ao procurar casa, por exemplo, nas barreiras ao tentar obter serviços de tratamento, incluindo atitudes negativas por parte dos próprios profissionais de saúde, às vezes, e, por fim, no papel em que os meios de comunicação social perpetuam a imagem negativa destas pessoas. Como é que os meios de comunicação social têm tão grande capacidade de persuasão? Têm, não só pelo tipo de representação de certos comportamentos, por exemplo, e têm também pela linguagem que é utilizada. Muitas vezes, a falta de conhecimento acerca das patologias mentais, e daí a razão deste curso breve, faz com que os meios de comunicação social consigam transformar alguns assuntos de saúde mental em problemas de segurança, criando, dessa maneira, medo, violência e irracionalidade na comunidade, contribuindo ainda mais para a incompreensão da doença em questão. Claro que, se considerarmos a depressão, a ansiedade, ou a perturbação bipolar, ou ainda as alterações de comportamento alimentar, que são consideradas patologias menos negativas, ou pelo menos mais aceitáveis pelos meios de comunicação social, estas normalmente não são sujeitas a um tipo de informação que seja muito estigmatizado. Ao contrário, a esquizofrenia e as psicoses, bem como as perturbações de personalidade, aparecem geralmente no contexto das notícias más, digamos assim. Isto é, ao mesmo tempo que assistimos a uma notícia onde a depressão é o tema principal e olhamos para ela como sendo normal e até, deixem-me dizer, corriqueira, com a esquizofrenia ou as psicoses isto já não acontece. Ao ouvir-se a palavra esquizofrenia, adotamos como que uma postura que nos indica que a temática não é normal e, por conseguinte, conforme expliquei antes, devemos excluí-la, bem como a todos os portadores dessa mesma patologia. Ora, esta postura está claramente errada. O mesmo pode acontecer, por exemplo, em relação a determinados crimes. A informação que é dada sobre determinados crimes praticados por doentes mentais levar que a população acredite que pessoas que cometem crimes horríveis são sempre doentes mentais. Ora, nós sabemos que, pelo contrário, os doentes mentais apenas são mais suscetíveis de cometer crimes quando há uma relação com o abuso de substâncias. Mais ainda, há estudos que mostram que cerca de 95 a 97% dos episódios violentos que ocorrem, por exemplo, nos Estados Unidos, são perpetuados por pessoas sem qualquer patologia mental. Além disso, este tipo de estudos mostra
que existem variadas razões para que uma pessoa haja de maneira bizarra sem que por isso padeça de qualquer doença mental. Podendo, por exemplo, um dos exemplos é ser apenas um abusador de substâncias ou, muito simplesmente, ter uma tensão arterial baixa ou um nível de glicémia baixo que pode alterar de uma forma bizarra o seu comportamento. Por isso, não se pode presumir que o comportamento anormal só por si é indicador de doença mental. O estigma estrutural, que é veiculado através dos meios de comunicação social, pode-se apresentar de duas formas. Em primeiro lugar, os meios de comunicação social utilizam em muitas ocasiões a opinião de leigos, por exemplo, de vizinhos, de amigos, de familiares de pessoas com a doença, para, entre comas, diagnosticar alguém com doença mental grave, sem atenderem ao que é necessário, que é ao rigor científico e médico que estes diagnósticos existem. Por outro lado, também é frequente usarmos recorrentemente, ou ser usado recorrentemente na comunicação social, o uso metafórico de termos psiquiátricos. Por exemplo, esquizofrenia. E não só na comunicação social, em reuniões políticas, na Assembleia da República, etc. Usa-se muitas vezes termos de forma metafórica das perturbações mentais com significados que não correspondem à realidade. Isto é uma forma do que se designa de estigma estrutural e que pode ser veiculado dando um significado diferente, mas sempre negativo, a uma palavra que designa uma perturbação mental. Por isso, neste slide, tenta-se sintetizar qual é o papel da comunicação social e o estigma e, se forem apresentadas representações inadequadas da doença mental, isso pode conduzir, portanto, nomeadamente se isso acontecer pela maior relevância dada a comportamentos negativos do que positivos de doentes mentais, ou pela linguagem que é utilizada, ou pelo desvio do problema para questões de segurança, tudo isto pode levar, por um lado, a falsas crenças, e essas falsas crenças na comunidade são, na maior parte delas, a imprevisibilidade, a improdutividade, o ser antissocial, a vulnerabilidade, a incompetência, a não confiabilidade, a infantilidade, a marginalidade, a perigosidade dos doentes mentais em geral. Portanto, são falsas crenças que são criadas por estereótipos. Pode levar a conflitos entre grupos ou conflitos entre os doentes mentais e a população geral e também, de uma forma bastante mais grave, atrasos na obtenção do tratamento por parte dos doentes pela questão da autoestigmatização. Finalmente, o papel positivo que a comunicação social pode ter neste aspecto do estigma e da comunicação das questões ligadas às perturbações mentais. Desde logo, uma formação adequada na área da saúde mental e das perturbações mentais. Este breve curso é um exemplo disso. O guia essencial para jornalistas da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental é outro exemplo disso. Qualquer tipo de contacto com profissionais é outro exemplo disso. A utilização de fontes profissionais em vez de leigos é fundamental, que em relação a um determinado problema, uma determinada doença, uma determinada situação social ligada a uma pessoa com uma perturbação mental, a utilização de fontes profissionais, daqueles profissionais que no primeiro módulo foram referidos como sendo os principais agentes de interação a este nível, é preferível a situações de leigos, como há pouco falei, vizinhos, amigos, familiares, etc. Depois um importante papel na desmontagem dos estereótipos.
é fundamental que a comunicação social comece também a contribuir muito para que os estereótipos que existem em torno da doença mental comecem a ser desmontados e, nessa medida, se comece a esfumar as falsas crenças que esses estereótipos geram na comunidade. E, por fim, não absolutizar o relativo, ou seja, não tornar um caso único, um caso pessoal, um caso singular, como representativo de um grupo de doentes mentais ou de um grupo de perturbações mentais. É muito importante que seja contextualizado, que seja integrado nas condições socioculturais do momento e sociohistóricas e que não seja absolutizado nem generalizado para comportamentos de um grupo de doentes quando estamos a falar apenas de um único doente. É evidente que tudo isto requer experiência, requer treino e requer formação. É nesse sentido que a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental está sempre aberta a este tipo de requisitos, sempre que seja solicitada nesse sentido. Chegamos assim ao fim do segundo módulo e, como eu disse no princípio, o terceiro módulo será presencial, em data a anunciar, e ocupar-se-á das questões ligadas ao Plano Nacional de Saúde Mental e à sua adequada divulgação. Então, até lá.